Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, para de alguma forma trazermos para as nossas vidas, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, a presença de Jesus. Com isso, evidentemente, se assim fizéssemos, e se assim buscarmos fazer, é claro que as nossas atitudes, todas as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, os nossos hábitos, comportamentos, tenderão a melhorar muito, porque teremos ali sempre aquela busca da aprovação ou não, aprovação no sentido, é isso que Deus, é isso que o meu mestre Jesus espera de mim, é dessa forma que ele agiria, porque se ele é o nosso guia e modelo, se ele é o nosso mestre, nós temos que nos inspirar e buscarmos os seus exemplos, buscando imitar, né? Imitar como ele faria. Esse deveria ser o nosso norte. Daí a necessidade de mergulharmos nesses estudos para irmos afinando as cordas dos nossos sentimentos para que entremos em sintonia com esse hino, com esse poema de amor que sentimos que recai sobre todos nós, porque ele nos disse: o Espírito sopra onde quer e tu ouves a tua palavra. Mas em dado momento também ele disse: aquele que tenha olhos de ver, veja. Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouça. Então é preciso que afinemos as cordas do nosso coração para entrarmos em harmonia com esse ideal que é a busca de cada um de nós e que não tem nada de fantasioso, porque é um caminho certo, seguro, que nos trará um grande conforto. E nesse texto que vamos ver hoje, do livro Vivendo com Jesus, no capítulo 24, Amélia Rodrigues nos coloca o tema compaixão com dinamismo. Já dá para percebermos o que ela vai tratar, né? Qual assunto que ela vai nos provocar, porque esses textos têm o objetivo de provocar. Há de provocar uma reação em cada um de nós. Infelizes de nós se as coisas nos chegam e não provoca nenhuma reação, né? Então, compaixão com dinamismo, provavelmente ela vai nos trazer que não adianta nos apiedarmos, né? Termos compaixão, se não tivermos ação. Então vamos ver o que Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, nos traz. Onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento social e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. Todos os profetas que o antecederam convidaram as multidões à mudança de conduta, à busca da verdade, à utilização da roupagem carnal para a aprendizagem das lições da vida, de maneira a superar os impositivos momentâneos e alcançar a anelada paz, que somente é possível depois de concluída a jornada física. Então, os profetas, todos os que antecederam a Jesus, vieram preparar este caminho e também convidavam multidões para essa mudança de conduta. O ser humano é aprendiz rebelde da evolução
que opta pelo prazer de efeitos imediatos, embora anestesiantes, em detrimento da alegria pura e profunda de curso demorado. Então, temos ouvido constantemente esse aprendizado, tem nos sido trazido, né, de que queremos ali o prazer imediato em tudo, a resposta imediata, a sensação imediata, né? Que os nossos hormônios do prazer, né, nos tragam ali as sensações com aquelas coisas fugazes, imediatas, quantas vezes fantasiosas e que nos trarão até grandes dificuldades. Porque o ser humano, ainda como ela coloca aqui, muito rebelde nesse caminho de evolução. Acabamos optando pelos prazeres imediatos, de efeito imediato, né? Por isso, encontra-se o ser humano, né, invariavelmente percorrendo o estreito corredor das amarguras, quando poderia passear pelas imensas paisagens livres do bem-estar. Então, preferimos percorrer o estreito corredor das amarguras. Interessante, interessante, porque nós sabemos que os problemas se encontram na porta estreita. No entanto, aqui ela está usando com a conotação do estreito corredor das amarguras, porque as amarguras elas ficam tão embotadas dentro de nós. Angústia, amargura, angústia já denota algo que nos oprime, nos cerceia, nos imobiliza, nos anestesia. Daí essa linguagem que ela usa, estreito corredor das amarguras, quando poderia passear pelas imensas paisagens livres de bem-estar, né? Se buscarmos um caminho mais equilibrado, distantes da santidade, um caminho mais equilibrado, onde as nossas atitudes devem pautar sempre, não fazer ao outro que não gostaríamos que fizessem a nós. Ponto. Né? Isso já nos abriria um caminho com imensas paisagens livres de bem-estar, porque essas atitudes coerentes com a nossa natureza divina nos trazem liberdade. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que vem da égide do Cristo, né? Sob o olhar, os cuidados, a direção do nosso Mestre, intuindo, amparando a todos os seus braços direitos, trabalhadores abençoados que estão ali com ele, com ombros, né? De mãos dadas a ele, e inspirando a tantos outros, né, para esse caminho. E nos chega essa revivência do cristianismo, porque se ainda não vivemos os ensinamentos do Cristo, é porque ainda não tocou o coração. Então o Consolador prometido por ele vem para que dessa vez toque o nosso coração. Toque, antes que se cumpram o choro e o ranger dos dentes. Continuemos então em Amélia Rodrigues. Iniciando o seu ministério, anotou Mateus que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas. Jesus, né, com os hábitos judaicos, judeu, né, nasceu nessa região, né, e ele ia aos sábados nas sinagogas, né? Ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Mas ele não se prendeu às sinagogas, ele ia, campo aberto, campo livre. E ia, e buscava ali aqueles pontos e todos acorriam com as suas dores, com seus infortúnios, em busca da sua misericórdia. O mesmo Cristo que nos disse: misericórdia quero, sacrifício não. É o amor,
É o amor misericordioso. É isso que nós temos que entender. Nós às vezes achamos a vida tão pesada, que estamos sendo castigados por isso ou por aquilo, carregamos sentimentos de culpa e esquecemos desse ensinamento maravilhoso. Misericórdia quero, sacrifício não. O que ele nos pede é que tenhamos a leveza daquele que carrega o seu fardo, que é a sua prova, que é o seu caminho, que é o caminho, o fardo que ele precisa e que pode carregar. Porque ele mesmo construiu esse fardo, né? Então, carregado com esse sentimento de amor, ele se torna leve. Então, retomando, iniciando o seu ministério, que durou 3 anos, né? Anotou Mateus que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quem nos narra isso é Mateus, no capítulo 9, no versículo do 35 ao 38. A Amélia Rodrigues coloca essa nota no rodapé. O grande avanço no conhecimento adquirido através dos séculos abriu horizontes inimagináveis para o ser humano, facultando-lhe decifrar muitos enigmas em torno do cosmo e da vida, auxiliando-o a ter diminuídas muitas aflições que esmagaram as gerações transatas. Gerações transatas são as do passado. Nada obstante, por imprudência e imposição do egoísmo, a sua conduta deu origem a novas expressões de aflição naqueles dias ignorada. A sua marcha tem sido caracterizada por avanços fascinantes, sem que a legítima serenidade se lhe haja aninhado nos sentimentos que acompanham as luzes formosas da inteligência. Entendamos bem, é necessário desenvolver a inteligência. Alguns podem entender que basta a ação no bem. Mas para que essa ação no bem realmente surta os efeitos necessários e seja direcionada da forma adequada, porque às vezes nós podemos achar que estamos fazendo um bem para alguém, mas estamos fazendo um mal. Por isso que a inteligência, que quanto mais ela aflorar, desenvolverá a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de discernimento entre o que convém e o que não convém, o que é certo, o que não é certo, o que é justo, o que não é justo. Isso é resultante do desenvolvimento da inteligência acompanhado dos sentimentos dentro do quadro da moralidade, né? Da conduta baseada no código de ética, especialmente o trazido pelo nosso Mestre Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus, do capítulo 5 ao 7, que é um verdadeiro código de conduta que deve nortear os nossos passos. Por isso, que aqui ela está falando que a marcha da humanidade tem conseguido coisas fascinantes, mas sem que a legítima serenidade haja aninhado nos sentimentos, né? A palavra de vida eterna encontra-se ao alcance com pequenos movimentos e mínimo interesse. Ouvimos, nos interessamos, até nos emocionamos, mas como uma vela, né?
que fica forte em algum momento, vai ficando fraquinha, fraquinha. Passado algum tempinho daquilo que nos emocionou, que nos entregou aquele estado, lá estamos nós, sendo nós mesmos novamente. Então, a palavra de vida eterna encontra-se ao alcance com pequenos movimentos e mínimo interesse. Quantas vezes nos deixamos levar pelo sono quando alguém nos traz as sublimes, as pacificadoras, as consoladoras, as inebriantes palavras do Mestre, que seria para despertar em nós um sentimento de vigilância, de postura de vigilância, de ouvidos preparados para a escuta, não apenas para ouvir. Os nossos olhos deveriam brilhar diante daquilo que nos vem das suas palavras. No entanto, quantas vezes nos deixamos levar pelo sono ou por um estado de torpor anestesiante. Entretanto, continua ela, os hábitos arraigados desde longa data submetem-no a situações deploráveis e dominações alucinadas que se transformam em guerras cruentas, em crimes hediondos, em perversidades inimagináveis. Nele, confraternizam o anjo e o demônio, cada qual buscando o predomínio, produzindo os efeitos compatíveis com as suas formulações. Entendamos bem aqui a linguagem dela, entre anjos, como anjos e demônios, classificando em nós, né, o nosso lado que pode ter manifestações no bem, mas podemos ter a predominância do nosso lado sombra, em que o nosso ego permitimos que ele se inflame a tal ponto de dominarmos o nosso self, que é a nossa essência, é o nosso eu na sua verdadeira essência. E esse domínio, né, que se dá em função do orgulho e do egoísmo que permitimos que nos domine, faz com que esse nosso lado sombra nos ensobreie de tal forma, a tal ponto de chegarmos a esses absurdos, né? Aqui ela falou de perversidades inimagináveis, como guerras cruentas, crimes hediondos, mas não nos esqueçamos que esses crimes hediondos, essas guerras cruentas, elas nascem dentro dos lares. Dentro dos lares. Todos nós tivemos um ventre, tivemos um lar ou algo que funcionou como um lar, né, que nos acolheu. E é lá, e é neste lar que nós trabalhamos e burilamos os nossos sentimentos. Essas guerras que vemos nos povos, nas nações, ela nasce de uma guerra íntima que combatemos constantemente, duelamos dentro de nós mesmos, sabe Deus com quem? Né? Que se traduz em guerras familiares, e que se traduz também no âmbito maior nas guerras que atingem os povos. Porque tem permanecido mais tempo nos instintos do que na razão, e as suas atitudes são governadas pelos ditames do eu doentio, em vez do espírito em evolução, ainda não conseguiu superar as heranças da hediondez e da morbidade que lhe assinalam o início do processo. Jesus significa liberdade, e a sua mensagem é a do pábulo da vida. Na sua época, na sua época, o Senhor percebia a imensa multidão sedenta de luz e esfaimada de amor, buscando apoio, exausta no sofrimento e correndo em direção do prazer,
quando seria lícito buscar o dever que dignifica. Lamentando serem tantos os necessitados e tão poucos aqueles que poderiam auxiliá-la, apontando-lhe o melhor rumo e a mais eficaz conduta. Ao longo dos évos, multiplicaram-se os atormentados e infelizes, que a si mesmos assim se fizeram, enquanto diminuíam os socorristas e misericordiosos. Ele teve então compaixão das massas infelizes. Não se trata, porém, da compaixão que apenas se apiada, mas daquela dinâmica que atende às necessidades, diminuindo a carga dos sofrimentos, e por isso ele curava todas as enfermidades e dores que lhe buscavam a ajuda. Na imensa noite que separa aqueles seus dias dos sofrimentos atuais, desceram à terra, atendendo à sua proposta, os espíritos nobres que violaram o silêncio dos túmulos para convidar as criaturas à observância da ética e da ação promovedoras da saúde e da paz. Então, se vieram os profetas, chamados profetas na época, né, até a vinda de Jesus preparando o seu caminho, continuaram vindo. No Sermão da Montanha, há um momento que ele fala para esses que o escutavam no imo da alma, que viriam, ele já adiantou a eles, que viriam em tempos designados por ele, em tempos apropriados, para ajudar a nós aqui, ainda tão vacilantes na fé e tão teimosos. Essa rebeldia que ela fala é uma rebeldia que podemos afirmar que nos alcança em grande maioria. Basta nos observarmos e nos sentirmos. A partir desse momento, não mais predominaria a ignorância em torno da sobrevivência do ser à morte física, demonstrada por ele na ressurreição gloriosa, por isso que ele morreu. Há pessoas que pensam, mas por que ele se deixou morrer na cruz? Não alcançam o significado da submissão às situações que a vida nos traz, e para ele culminou daquela forma, os erros humanos, né? E ele pacificamente se submeteu à vontade do homem, nos ensinando a resignação e o perdão por mais injustiçados que nos sentíssemos. Então, que lição foi essa morte no alto da cruz? E sem ela não teria havido aquela manhã de domingo, com a notícia gloriosa daquelas mulheres, especialmente de Maria de Magdala, que foi com quem ele dialogou e pediu que ela desse a notícia àqueles corações que estavam tão tristes com a sua partida, mostrando então que a morte é apenas do corpo, a morte é do corpo. E isso marcou muito, muito. Por mais que queiramos, por mais que os céticos queiram desprezar, chegará um momento em que tudo isso clareará para todos. Então, demonstrada por ele, na ressurreição gloriosa, o além-túmulo rompeu o seu mistério e libertou os que eram considerados ausentes, a fim de que pudessem auxiliar o imenso rebanho na messe expressiva, demonstrando que cada qual é responsável pelo que faz de si mesmo, tendo oportunidade de crescer e libertar-se do jugo da escravidão, do primitivismo por onde começou a jornada evolutiva.
Então, essas vozes, e Jesus deixou tão claro, ele falou aos discípulos inseguros que sabiam que o tempo de Jesus estava chegando, porque Jesus avisou por algumas vezes que estava chegando. Naquela subida a Jerusalém, ele foi preparando, que foi a última caminhada dele, até que culminou em Jerusalém, teve todo o desfecho. Mas ele foi preparando os seus discípulos para quem seria o cordeiro daquela Páscoa, né? Daquela festividade judaica. Então, e nesse preparo, eles se sentiam inseguros, o que fariam, como se sentiriam, como seria sem estar junto da presença do Mestre, que eles tanto prezavam, aquela companhia abençoada. E Jesus disse que eles não temessem, porque ainda que eles se calassem, as vozes dos túmulos falariam, as vozes das tumbas, acho que foi mais esse termo que ele usa, falariam, que as pedras falariam. Há evangelistas ou traduções que colocam as pedras, mesmo que vocês se calem, as pedras falarão, significando que o túmulo, metaforicamente falando, o túmulo se abriria e as vozes dos espíritos se manifestariam. Em toda parte, na terra, os clarins alviçareiros da Boa Nova. Clarins é uma coisa assim, como que diremos? É tocada no exército, né? Em momentos ali. Então, quando toca o clarim, todos ficam apostos, porque é algo significativo. Né? Então, em toda parte na terra, os clarins alviçareiros da Boa Nova passaram a modular a melodia da verdade, demonstrando a grandeza da vida em sua exuberância e finalidade, de modo que ninguém se pudesse escusar de renovar-se sob justificadas falsas de desconhecimento, justificativas falsas de desconhecimento dos objetivos essenciais da existência. A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador ao mundo terrestre e todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte, onde realmente tem lugar as origens do ser, do seu destino, da sua existência. Comunicando-se, ora em azáfama perturbadora que chama a atenção, ora no discreto silêncio da elevação moral, os seres espirituais proclamam chegado o momento da transformação do planeta que avança no rumo de mundo melhor, onde o sofrimento não mais terá vigência por total desnecessidade de manifestação. Consciente das suas responsabilidades, o ser humano descobre o sentido existencial e entrega-se-lhe jubilosamente, modificando totalmente as ocorrências do futuro que deixarão de ser penosas para apresentar-se abençoadas. Estes, portanto, são novos dias para o amor e para a fraternidade, quando luz, a esperança e se estabelece a paz, substituindo os estímulos fortes das aflições pelos suaves apelos da compaixão ativa que trabalha para o bem geral. É verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na terra o reino dos céus. No entanto, já se pode perceber quão maravilhoso é poder-se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal, sem jaça, quer dizer, sem manchas, a solidariedade enriquecedora, sem mescla de servilismo ou de interesse subalterno. Então, tudo isso nós já podemos viver, vivemos, testificamos e sentimos e observamos, não é? O anjo da caridade distende os seus braços sobre os aflitos e diminui-lhes o choro e o desespero, acenando-lhes com a esperança risonha os melhores dias que os aguardam, restabelecendo-se a pouco e pouco as primícias
dos venturosos períodos de amor e de harmonia para a sociedade propostos por Jesus, todos irmanam-se, desencarnados e encarnados, para ser travada a grande batalha da verdade contra a ignorância, do bem contra o mal. Então, essa é a guerra, né? O anjo e demônio é essa guerra que o bem deve prevalecer em nós. Nós temos que trabalhar este nosso lado, né? Do bem contra o mal, da alegria contra a tristeza perversa. Bem-aventurados, pois, todos aqueles. Ai, meu Deus, da alegria contra a tristeza perversa, uma tristeza maldosa que está se apossando das pessoas, justamente porque se deixam arrastar ou nos deixamos arrastar por essa vibração angustiante de desesperança, onde não mais o Cristo de mãos postas, de mãos estendidas, nos acolhendo como um pastor e nós como ovelhas, conhecemos a sua voz e seguimos, não mais, mas nos deixando levar então por essa tristeza avassaladora dessas mentes perversas e doentias que querem que nos afastemos dessas paisagens ternas e agradáveis que a Amélia colocou aqui logo no início do nosso texto. E ela finaliza: bem-aventurados, pois, todos aqueles que se disponham ao bom combate, da luz contra a treva, da afetividade contra os sentimentos de ira e de rancor, quando então, ainda compadecido do estágio moral dos seres humanos, o Mestre incomparável os receberá afetuosamente, oferecendo-lhes a seara de luz para cuidar. Meditemos muito. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva nessas vibrações de paz, confiança e esperanças. Que fiquemos em paz.